Tendo estabelecido que a terminologia bíblica de fato transmite um contexto sacrificial, o foco agora vai passar para uma avaliação do papel e da função do sacrifício de crianças na Bíblia hebraica, ok? Opa. E aí eu quero ler um texto, uma tradução de um texto bíblico com vocês aqui. Quando o Senhor, aqui geralmente em maiúscula se refere a Javé, né? Quando Javé, teu Deus, exterminar diante de ti as nações em que estás prestes a entrar para desapossar, e quando Javé, teu Deus, te houver feito passar por elas, quando Javé, teu Deus, te extirpar diante de ti as nações em que vais entrar para as desapossar, quando as desapossares e viveres na sua terra, guarda-te para que não te enlaces com elas, para que não te deixes enredar em seus caminhos, imitando-as, depois de terem sido destruídas diante de vocês. Não perguntem a respeito de seus deuses, dizendo: como essas nações adoraram seus deuses? Eu também quero fazer o mesmo. Vocês não devem fazer o mesmo com Javé, o teu Deus, porque todas as coisas repugnantes que Javé odeia, eles fizeram para os seus deuses. Eles até queimavam seus filhos e suas filhas no fogo para seus deuses. Essa proibição, que está em Deuteronômio 12, 29 a 31, é importante de 3 maneiras. Primeiro, ela formaliza a ideia bíblica de que a posse da terra acarreta o perigo de adotar as práticas cultuais dos habitantes originais da terra. E aqui nós temos a primeira bandeira que é levantada quando nos aproximamos dos textos referentes a sacrifícios infantis. A bandeira que os redatores dos textos estão levantando é que essa prática pertence aos povos nativos de Canaã. E nessa bandeira implica que os redatores dos textos bíblicos estão se diferenciando desses povos. Eles estão se colocando como não pertencentes aos povos nativos de Canaã. Mas que, como eles não praticam isso que os nativos praticam, eles teriam direito a tomar posse dessa terra. Qualquer semelhança não é mera coincidência se você pensar na colonização das Américas, né? Então, as práticas dos povos nativos vão ser utilizadas para justificar o aniquilamento desses povos. Ok? Tenham isso em mente, por gentileza. Segundo, ao nomear explicitamente o sacrifício de crianças e não qualquer outra prática, né? O sacrifício de crianças não é apresentado apenas como a mais abominável de todas as formas de adoração de divindades estrangeiras, mas ele parece funcionar aqui como uma abreviatura conceitual para tudo o que é repugnante para Javé. Então, você está vendo aqui um discurso de que Javé tem nojo, Javé tem ódio dessas práticas desses povos, e o sacrifício de crianças é como se fosse o resumo de tudo que Javé abomina, ok? E em terceiro lugar, o sacrifício de crianças é retratado como um ritual rejeitado por Javé, pois a proibição busca impor limitações à adoração a Javé. Então, em vez de proibir a adoração a divindades estrangeiras, como indica a expressão você não deve fazer o mesmo com Javé, seu Deus, a essência dessa proibição é bastante clara. Ela afirma que o sacrifício de crianças é uma prática estrangeira que leva à expulsão da terra. Então, agora você tem outro elemento, e veja, a gente precisa ter muito cuidado na interpretação de texto, e por isso eu quero incentivar vocês
a lerem bastante, a trabalharem a sua interpretação de texto, a estudarem interpretação de texto, porque isso é fundamental, gente. Quando você lê um texto, você começa a perceber o que está implícito no discurso, o que está, os argumentos desse discurso. E o redator desse texto está colocando que essa prática do sacrifício de crianças é estrangeira, é uma prática estrangeira, ou seja, está delimitando até a etnicidade dessa prática, ok? E também está colocando que ela justifica que essas pessoas que são originárias desse território sejam expulsos dali. E ainda justifica que se o redator, segundo o redator, né? Lembrem disso, que se Israel fizer as mesmas coisas, eles também serão expulsos. E aí você vai ter uma justificativa para o próprio exílio, né? Lembrando que a escrita desses textos é, em sua maior parte, feita pela elite. Tá? A escrita não era, as pessoas não escreviam, as pessoas não sabiam ler e escrever, assim, não era uma coisa comum, era algo restrito às elites, a pessoas privilegiadas ou que tinham algum poder econômico, tá? E aí você vai perceber que essa elite que foi exilada, né? Essa elite que vai ser levada para a Babilônia, ela vai trazer questões bem específicas para justificar por que é que ela está fora da Terra, ok? Mas isso é contexto depois já vê um Deus estrangeiro. Pois é, Camila. Aí é que está a questão. Nós estamos primeiro partindo do olhar do redator do texto. Eu não estou partindo do que nós sabemos historicamente. Nós estamos partindo do texto e do discurso desse redator primeiro, ok? Então, é preciso perceber que há um discurso que tem um interesse por trás e o que ele está querendo dizer. E por isso, aqui, com certeza, você já pegou a ideia, Camila, de que o discurso do redator desse trecho que acabamos de ler, de fato, contradiz questões bem importantes, mas não só isso, não só que Javé é um Deus estrangeiro, mas aqui nesse texto, vimos que o povo de Israel está se diferenciando dos cananeus. E, historicamente, quem já assistiu outras lives, quem já pesquisou por si, já sabe que Israel e Judá também eram cananeus, também vinham de mistura com cananeus. Então, no discurso do texto, tá? O redator está enfatizando que eles não são cananeus e que os cananeus são os estrangeiros. Então, veja a perspectiva. Israel está justificando, tá? Esse Israel aqui desse texto, tá? Está justificando porque os cananeus têm que ser expulsos da própria terra. E a prática deles é uma prática estrangeira agora. Veja que expulsam os nativos e daí chamam os nativos estrangeiros. Percebe a lógica? É isso aí.